Estamos dando início aqui a mais uma aula magna do curso de Acupuntura Clínica Avançada da Faculdade Ebramec, uma nova turma para que a gente tenha mais conhecimentos, mais informações aí para todos vocês, tá ok? Vocês estão me ouvindo bem? Pedi para comentar aqui no chat, qualquer dúvida pode comentar aqui também que eu vou acompanhando, tá bom? Estão ouvindo legal? Vamos lá, quem puder, só comente aí, ok? Já tinha feito uma checagem antes, mas aqui também lá, Andréia, Patrícia, Gislene, é isso aí. Vamos seguindo aqui. Qualquer dúvida, como eu mencionei, pode comentar aqui no chat. Se for relacionado ao tema já na hora, eu respondo. Se tiver alguma questão na sequência, também apresento, tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela aqui neste momento e vamos dando início aqui para a nossa aula inaugural, a nossa aula magna dedicada ao aprendizado, estudo, informações relacionadas à medicina chinesa aplicada aqui a um ramo muito importante, que é o ramo da acupuntura e moxa-bustão, tá bom? E então vamos lá. Primeiro aqui, acupuntura clínica avançada. Para quem que é esta formação? É para aquela pessoa que busca aprimorar, aprofundar os seus conhecimentos, tá? Não é que você vai aprender algo 100% revolucionário, pois a história da medicina chinesa está aí há mais de 5.000 anos. É a visão, é o conteúdo, é a forma de aplicar este conceito, é como que eu vou olhar de um modo diferenciado para esta mesma pessoa. Eu vou olhar mais pensando em musculatura, em nervo, ou só vou olhar mais pensando em canais, colaterais, pontos? É isso, reforçar a importância de refletirmos sobre as teorias da medicina chinesa, as teorias da acupuntura, que vão ser úteis para a melhora dos meus resultados clínicos, ok? E aí, quem já me conhece, já me acompanha, sabe que eu gosto muito de iniciar as apresentações e aqui uma aula inaugural, uma aula magna, falando sobre uma referência clássica. Estamos falando aqui de uma citação de Conzi, de Confúcio, e ele fala: revisando o antigo e conhecendo o novo, pode se tornar um professor, tá? Mas aqui vou destacar este penúltimo ideograma, ou caractere, ou pictograma, como alguns colocam. Ele, na verdade, não implica apenas em professor, mas alguém que exerce um ofício, tá? Então, se eu pego o ideograma de agulha e coloco aqui, eu vou ter acupunturista. Se eu pego o ideograma de médico e coloco de medicina e coloco aqui, eu vou ter médico e assim por diante. Mas o importante não é só essa parte final, mas aqui o destaque, né? A questão do antigo ou tradicional versus o novo, porque nós somos treinados, vamos dizer assim, no pensamento ocidental, nesta dualidade oposta, né? Ou algo é novo, ou algo é tradicional. E ok, de fato. O problema é que quando a gente fala que ou é novo ou tradicional, normalmente vem junto com isso a questão de ser bom ou ruim. Por quê? Porque no pensamento ocidental, na maioria das vezes, aquilo que é novo, ele é melhor. Aquilo que é novo vem para substituir o antigo. O antigo é ultrapassado, o antigo é obsoleto. Não no pensamento chinês. No pensamento chinês, nós temos que aquilo que é descrito como antigo é o que sobreviveu ao tempo. Aquilo que é descrito como clássico é que conseguiu manter-se ao longo dos séculos. Então, quando nós falamos que a medicina chinesa tem característica clássica, ela não é melhor ou pior do que a ocidental, que é moderna, vamos dizer assim, simplesmente pelo fato de ser antiga. De novo, nós somos treinados de que o conhecimento novo substitui o anterior.
E quando nós falamos em medicina chinesa, o conhecimento clássico, ele se manteve ao longo do tempo. Então, quando nós falamos que nós vamos aprofundar o estudo das doenças numa visão tradicional, não exclui, olha lá, conhecendo o novo, não exclui a possibilidade de entender a doença pela ótica contemporânea. Mas, se eu vou trabalhar com medicina chinesa, é essencial, é fundamental, eu preciso ter a visão tradicional. Tudo bem? É essencial. Então, revisar o antigo, revisar as informações já registradas nos textos clássicos, mas estar com a mente aberta para aquilo que é novo, moderno, contemporâneo. Eu não vou ignorar as informações novas. Isso é muito importante. Então, eu vou revisar a informação clássica. Por isso que no estudo nós vamos ter várias e várias referências clássicas, para que vocês de fato tenham esta base para seguir com o aprofundamento, revisando o antigo e conhecendo o novo. Tudo bem? Vamos seguindo aqui. E aí, só para vocês se situarem, eu sou essa figura aqui, ó. Eu, aqui em 2001, iniciei o que hoje é a Faculdade Ebramec exatamente com esse curso. Esse foi o primeiro curso da Faculdade Ebramec, ainda lá atrás, enquanto Ciefato. Por quê? Porque em 2001, quando eu vou para a China pela primeira vez para estudar, para me aprimorar, quando eu retorno da China, as pessoas que já sabiam que eu tinha ido para a China solicitam que eu compartilhasse aquilo que eu aprendi. E aí eu modelei este curso, então a cada mês nós estudávamos, eu reuni um grupo de colegas e nós estudávamos sobre estas condições patológicas na visão da medicina chinesa. Então a gente refletia sobre como abordar, como atuar com a acupuntura nestas condições. Então, ele é o primeiro curso, tem uma raiz muito forte na história da medicina chinesa, tá bom? Agora, já passando um tempinho que demos início, saudações novamente a todos que estão chegando, quem já entrou, quem ainda não estava no começo, nós vamos seguir aqui com esta aula inaugural, que é um prazer tê-los aqui, tá bom? E vou fazer um pedido. Quem puder, registra um print, tira uma foto e compartilha nas redes sociais. Marca tanto a Faculdade Ebramec quanto a mim, porque isso é importante para a gente dar mais visibilidade para essa formação. Então, para que vocês tenham essa visibilidade também, é só marcar a gente vai repostar para que vocês também tenham essa visibilidade. Espero que vocês gostem, então, podem nos marcar aí, tá bom? E aí, ao longo dos anos, esse curso foi sempre sendo atualizado, revisado, a gente foi evoluindo com ele, porque um dos lemas da faculdade é tradição e modernidade. Por quê? Porque a inspiração vem lá daquela frase de Confúcio: revisar o antigo é a tradição, mas conhecer o novo é a modernidade. Então, as bases sólidas nos preceitos já presentes nos textos clássicos é o que vai dar a solidez para que vocês entendam de fato a condição patológica. Então, quando nós formos falar, por exemplo, no módulo de neurologia, e aí nós vamos ter lá uma aula sobre AVC, acidente vascular cerebral. Não vai estar somente AVC. Vai ter uma introdução ocidental, mas vai ter todo o raciocínio, toda a reflexão a partir da visão tradicional. Quando aparece esta condição patológica no texto clássico, óbvio que não vai aparecer como um acidente vascular cerebral. Óbvio que não vai aparecer, por exemplo, no módulo de dermatologia, não vai aparecer a palavra psoríase. No módulo de cardiologia, não vai aparecer hipertensão. Mas nós vamos analisar a informação clássica para entender o que era representado naquela época. Pois a doença existia, não tinha um nome próprio, como temos na atualidade. Então, qual era o nome próprio da época? E aí a gente vai conseguir traçar a melhor abordagem, a partir da reflexão também sobre textos contemporâneos, a reflexão sobre pesquisas, inclusive.
tá? Então, tudo isso é muito importante. E aí, nós estamos falando de acupuntura clínica avançada. Primeiro passo é definir o que é acupuntura, tá? A gente tem que ter uma base, né? Vamos dizer assim, a gente tem que ter um nivelamento. A partir daí a gente vai difundir essas informações. Inclusive, um primeiro módulo é para que a gente revise e reforce as principais teorias para a gente seguir em conjunto, fortalecendo essas informações. E aí, uma das definições de acupuntura que eu gosto bastante é a arte e ciência de mover o qi e o sangue através dos canais e colaterais para regular o seu fluxo, ou seja, dos canais colaterais, restabelecer o funcionamento dos órgãos e vísceras para manter ou retornar à saúde. Mas olha lá, a base está aqui, ó, canais e colaterais. Vou pedir para vocês, digitem aí, quem está em casa, quem não consegue digitar agora, repete, isso é importante. Canais e colaterais. Coloca aí, canais e colaterais. Pode digitar. Isso daí é para reforçar a informação. A acupuntura é a arte e ciência de mover o tio-sangue através dos canais e colaterais. Ah, mas eu vejo a acupuntura como o reequilíbrio do yin e do yang. Só conseguimos reequilibrar o yin e o yang se movermos o ti nos canais e colaterais. Ah, mas eu preciso equilibrar o órgão e víscera. Eu só consigo equilibrar o órgão e víscera se eu mover o tio-sangue nos canais e colaterais. Pessoal, é isso aqui, ó. Quando eu falo de usar um ponto para dor de cabeça, por exemplo, o famoso IG4, é porque eu tenho que entender o fluxo do Ti no canal. E aí o canal vai circular até chegar na face. Por quê? Porque a acupuntura é a arte e ciência de mover o Ti através dos canais. Como que nós fazemos isso? Através dos pontos. Tudo bem? Então, a acupuntura, ela deve ser refletida a partir dos canais. Por isso que a gente bate muito na tecla na faculdade Bramec, no conceito de acupuntura baseada em canais. Acupuntura baseada em canais. Esta forma de se trabalhar a acupuntura, essa forma de se atuar com a acupuntura é a que tem registro nos textos clássicos. De novo, acupuntura baseada em canais. Hoje em dia, muito se fala do conceito dos pontos e eles são importantes para mover o ti nos canais. Então, o ideal é pensarmos, e eu estou sendo repetitivo que é para fixar a informação, tudo bem? Acupuntura baseada em canais. Cuidado quando é acupuntura baseada em pontos. Deu para entender? Acupuntura baseada em canais. Tomar cuidado quando nossa prática vira acupuntura baseada em pontos. Ah, professor, que ponto é bom para isso? Que ponto é bom para aquilo? Se nós não entendermos o ponto através do canal, eu simplesmente estou repetindo um ponto que alguém falou que é legal. É importante que eu reflita o ponto através dos canais. Tudo bem? Por isso que a gente defende, logo no primeiro módulo, tem a apresentação, inclusive, do que a gente chama aqui na faculdade de método Kan-Li, um método tradicional de acupuntura que baseia-se no equilíbrio centrado no conceito de Kan enquanto água, Li enquanto fogo. Ou seja, Kan enquanto Yin, Li enquanto Yang. Então, eu estou falando de balancear o corpo do paciente através do restabelecimento, da manutenção, da regulação do fluxo dos canais. E o método Kan-Li, como eu mencionei, ele integra os princípios clássicos da medicina chinesa. A gente vai revisitar na linguagem de Confúcio aquilo que é antigo, na nossa linguagem, aquilo que é tradicional, para uma prática contemporânea. Então, um profundo entendimento de como utilizar esses princípios é extremamente útil para que a gente possa melhorar as nossas respostas, para que a gente possa ter um ganho ainda maior na atuação, não só com a acupuntura, mas em todos os ramos clínicos. E aí, quando a gente fala em método Kan-Li, eu estou falando nesse entendimento das relações de base, relações clássicas de água e fogo, Kan, Li, Yin e Yang. E aí que está. Vou até dar uma pausa para todo mundo olhar para mim aqui um instante. Quando eu estou falando da relação de Yin e de Yang, quando eu estou falando da relação de Yin e de Yang,
eu estou falando em sua totalidade. O que eu quero dizer com isso? Yin e Yang é só algo mais quente, mais frio? Não. Yin e Yang é apenas algo mais claro e mais escuro? Não. Então, quando eu olho para a representação tradicional no Tai Chi, esse símbolo aqui chama-se Tai Chi, eu tenho que entender na maior amplitude possível os conceitos do Yin e do Yang. E aí, eu vou pensar no fluxo dos canais em relação àquilo que é mais alto e mais baixo. É uma forma de ver o Yin e o Yang. Eu vou pensar na parte da frente e a parte de trás. É uma outra forma de ver o Yin e o Yang. Eu vou pensar no lado direito e o lado esquerdo. É uma outra forma de ver o Yin e o Yang. Mas também eu tenho que pensar em interior e exterior. É uma outra forma de ver o Yin e o Yang. Então, quando nós falamos em método Canli aplicado à acupuntura, é tentar ter essa visão o mais ampla possível para a gente aplicar no tratamento. E isso vai desencadear quando a gente for falar de técnicas de agulhamento. Tem inclusive um módulo que é aprofundamento em agulhamento. Quando nós formos falar do uso de técnicas de moxa-bustão. Por quê? Porque não é só para aquecimento, é para entender que o aquecimento da moxa é para estimular o fluxo do Qi do sangue nos canais. E aí eu vou regular a subida, a descida, interiorização, exteriorização, o fluxo de um lado para o outro. E aí nós temos o quê? Nós temos que esse método Canli, só para reforçar, ele pode ser utilizado para os diferentes ramos da medicina chinesa. Aqui o foco maior é a acupuntura e moxa-bustão, mas também nos microsistemas que está diretamente ligado, né, ao mesmo ramo, em fito, em dieto, em tuiná, em qigong. Já aproveitando, hoje, dia 24 de fevereiro, amanhã, eu vou ofertar uma aula magna sobre dietoterapia chinesa. Então, mesmo quem não está inscrito, quem não tem certeza se quer fazer, aproveite, a gente vai falar sobre dietoterapia chinesa, o que é esse conceito, o que não é, como que pode melhorar ou não. Então, quem quiser, amanhã, mesmo horário, tudo certinho. Tudo bem? Vamos seguindo. O que tem no programa de acupuntura clínica avançada? Então, bases da medicina chinesa, introdução ao método Canli. Lembra que eu mencionei a importância de falarmos uma mesma linguagem, né? Termos uma referência. Então, a gente tem essa base. E aí nós vamos trabalhar por especialidades. Condições patológicas na neurologia, na cardiologia, na pneumologia, dermatologia, andrologia e endocrinologia. Então, essas são as principais especialidades a serem abordadas. Mas, por exemplo, neurologia são 3 módulos, para vocês terem uma ideia. Então, é um material bem amplo, bem completo. Então, vocês vão ter bastante informação aí, tá bom? Então, é importante que a gente analise. E aí, foram selecionadas condições chaves destas especialidades, tá bom? Patrícia, falaremos algo de psicologia? Não tem um módulo específico de psicologia, porém, entendendo as condições do Shen, da mente, principalmente quando a gente fala em neurologia, algumas condições dentro da cardiologia e, obviamente, em outras passagens nós vamos ter condições emocionais, vamos dizer assim, que afetam o Shen, que afetam o Shen e, consequentemente, o corpo, até mesmo pelo fato da categoria de causas de doenças de origem interna estar relacionada com as emoções, tá bom? Vamos lá. E aí, quando nós seguimos isso, nós temos lá um módulo que nós chamamos de diagnóstico clínico avançado, aprofundado, para que a gente tenha mais possibilidades de compreender esse nosso paciente, ou uma forma mais ampla de compreender esse nosso paciente. É importantíssimo que, além de saber avaliar, nós saibamos traçar o princípio de tratamento. Isso é essencial. Então, quando eu estou apresentando as condições patológicas, a gente vai falando: olha, o princípio de tratamento aqui é este. Olha, aqui o princípio é limpar calor. Aqui o princípio é aquecer. Aqui o princípio vai ser
revigorar o yang do baço. Por que que é importante também sabermos o princípio de tratamento? Pois eu preciso saber o que deve ser feito. O princípio de tratamento é a descrição do que vai ser alcançado. E aí eu posso selecionar até pontos diferentes, métodos diferentes, desde que eu saiba qual é o objetivo. E o princípio de tratamento é exatamente o estabelecimento do objetivo. Tem um módulo de pontos extras na prática clínica para um aprimoramento relacionado aos pontos extras. Aprofundamento em agulhamento, lembrando, é obrigatório para a participação desse curso que o aluno já saiba agulhar, já tenha conhecimento das técnicas de agulhamento. Aqui é aprofundamento, é o refinar, é o ajuste. Aprofundamento em moxa-bustão. Referências, estudos de casos clínicos. Então nós temos toda a possibilidade de aprimoramento. E olha lá, para cada condição patológica, nós vamos ter uma introdução na visão ocidental. Por quê? Porque por mais que nós pratiquemos a medicina chinesa, por mais que nós tenhamos uma linguagem própria, o paciente ele traz os termos ocidentais. Ou outro profissional, médico, fisioterapeuta, enfermeiro, biomédico, que referenda, que indica o paciente para acupuntura, utiliza a linguagem ocidental, então nós temos que ter esse conhecimento. Então, nós vamos ter uma introdução à visão ocidental daquela condição patológica. Análise aí mais detalhada, aprofundada na visão pela medicina chinesa. Diferenciação de síndromes para cada doença, porque uma coisa é eu saber qual é a doença, outra coisa é saber qual é a síndrome dentro daquela doença. Não basta eu saber só a síndrome, preciso saber a síndrome da doença. E aí, sugestão de tratamento por acupuntura, em muitos casos, tratamento por moxa-bustão, experiência de profissionais chineses de renome, então a gente vai ter referências de outros estilos, métodos especiais de tratamento, como ventosa, como guachá, como sangria, como, por exemplo, a eletroacupuntura. Então, de acordo com a condição patológica, nós vamos ter diferentes possíveis abordagens. Microsistemas de acupuntura, então a proposta de tratamento, e aí, de novo, é uma proposta de tratamento. Quem quer aprofundar mais no microsistema, aí é uma outra formação. Aqui é uma proposta fechada para aquela condição. Na maioria das vezes, pesquisas e estudos contemporâneos, e aí, dependendo do caso, temas específicos de acordo com a doença. Isso a gente está falando para cada condição. Então, o que a gente pega, por exemplo, lá dentro da hipertensão arterial. Então, a gente tem a introdução da hipertensão, definição, conceitos. Na visão da medicina chinesa, não existia o termo hipertensão arterial como tem hoje. Então, ela era categorizada de acordo com a queixa principal. Então, a queixa principal apresenta alguns nomes, a gente coloca. Aí a gente vai entender as causas, aí vai entender as síndromes, aí vai ter proposta de tratamento. Então, cada doença vai ter toda essa separação. Professor, mas tem, quando vocês começarem a assistir os vídeos, 99% dos vídeos acaba sendo comigo das doenças. Então, eu gravei esse conteúdo como se a pessoa estivesse assistindo só aquela doença. Então, a introdução de síndromes é a mesma para todas as doenças. Na verdade, eu gravei todas as vezes, tá? Mas ela é independente, ela é a mesma referência. A introdução do tratamento de acupuntura, que a gente vai falar a importância do geral para o específico, vale para todas. Por quê? Porque o conceito não muda. O que vai mudar é a aplicação desse conceito. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Agora, o que é importante da gente saber também é que o praticante da medicina chinesa ele deve conhecer e saber diferenciar esses três conceitos. Eu vou abordar diversas vezes eles, mas é importante a gente saber esses três conceitos. De trás para frente, doença, síndrome, sinal e sintoma. Vamos lá. Doença é aquilo que traz o paciente para ser tratado por você. É a doença que ele apresenta. Via de regra, a doença está associada com a queixa principal do paciente, o motivo que levou ele lá. A medicina chinesa, ao longo da história, enfatizou muito em entender adequadamente a queixa principal do paciente e, a partir daí, enquadrar na doença da medicina chinesa. Deu para entender?
A doença da medicina chinesa. Ah, mas por que que a gente usa termo ocidental? Porque eu preciso conversar com outro profissional. Então, quando tiver lá, por exemplo, no módulo de pneumologia, tem uma doença lá que está escrito resfriado. Resfriado, ou influenza, ou gripe, é o termo ocidental. Na medicina chinesa, eu tenho uma doença que chama-se Ganmao. Ganmao. Essa é a doença na medicina chinesa. Esta doença, ela tem alguns padrões, algumas formas com que ela se manifesta. Isso são as síndromes. Então tem a doença, várias possíveis síndromes. Como que eu identifico as síndromes? Avaliando os sinais e sintomas. Então, os sinais e sintomas são as diversas possíveis manifestações. Sinais e sintomas, mais objetivo, mais subjetivo. Dor, alteração de coloração, transpira, não transpira, tem aversão ao frio, não tem aversão ao frio, tem náusea, não tem intestino. Coleto todos os dados. Então, eu tenho os sinais e sintomas. A hora que eu analiso esses sinais e sintomas, eu identifico alguns padrões, algumas formas com que esses sinais e sintomas se apresentam. Estes padrões são as síndromes. E esta síndrome reflete um momento na evolução da doença. A doença, ela não muda, a doença evolui, a síndrome muda. Na evolução de uma doença, eu posso ter duas síndromes diferentes. Correto? E esses padrões, essas síndromes diferentes, eu só vou identificar que eu fiz uma boa avaliação e analisei os sinais e sintomas. Tudo bem? Sinais e sintomas, todas as manifestações. Padrão dessa manifestação, síndrome. E aí eu analiso o momento da doença que apresenta essa síndrome. Ok? Isso é importantíssimo, porque é assim que a gente trabalha em medicina chinesa. Tá? Então, colocando em termos adequados. Sintoma, qualquer manifestação ou indicativo ou sinal de uma doença. Normalmente, na linguagem tradicional, qualquer sinal que o paciente apresenta, menos pulso. O pulso, normalmente, a gente coloca separado, mas, querendo ou não, também é um sinal. Via de regra, um único sinal não permite que eu identifique a natureza da doença. Só um sinal? Não, eu tenho que investigar os diversos outros sinais ao redor desse. Aí eu tenho o quê? Síndrome, que é o conceito que ele é aplicado na medicina chinesa, ele vai implicar num padrão de manifestação da doença. E quanto mais eu estudo, quanto mais eu entendo, quanto mais eu consigo avaliar adequadamente o meu paciente, esta síndrome vai me indicar a natureza, eu localização, eu causa. Então, por exemplo, se eu chego para você e falo assim, esse paciente tem uma síndrome de metal. E aí? Concorda que é muito geral? O que no metal? O órgão ou a víscera? O canal? O yin, o yang? Excesso, deficiência? Só falar metal não resolve. Eu preciso entender melhor. Tudo bem? A não ser que eu faça uma abordagem específica, mas via de regra, eu tenho que compreender mais coisas. Então vamos lá. Se eu falo para vocês, esse paciente tem uma síndrome BI, uma síndrome de obstrução dolorosa, tecnicamente uma síndrome de impedimento. Só isso resolve? Não. E aí eu tenho que saber a causa. Pode ser de vento, frio, umidade ou combinação. Aonde está? Ah, é uma síndrome BI de frio no joelho. Poxa vida. Só que o joelho é grande. Uma síndrome BI de frio no joelho, afetando mais a parte interna. Opa, aí já pode ser baço, rim ou fígado. E aí pode ser por excesso ou por deficiência. Deu para entender? Eu tenho que ter mais detalhes. E aí, quanto mais detalhe eu tenho, fica melhor. Ah, professor, mas eu sempre estudei a partir dos 8 princípios. 8 princípios é um bom início, não é um fim. É um início. Porque eu falar síndrome externa versus interna, interna pode ser órgão e víscera também. Externa pode ser pele, músculo, canal. Yin ou yang, é geral, eu tenho que entender mais a fundo. A síndrome. E outra, ela manifesta um determinado momento da doença. Então, a síndrome reflete um momento da doença.
E, enfim, a doença, ela indica um padrão, a patologia que o paciente apresenta. E, via de regra, a condição patológica, via de regra, ela é a queixa, ela remete à queixa principal. Tá? A queixa principal, mesmo que pareça ser um sintoma, você reflete a partir daí. Então, pô, eu vim buscar o tratamento porque eu estou com uma dor lombar, doença, dor lombar. Você vai lá, a partir daí você constrói. A questão é, e eu vou até parar de compartilhar para olhar para vocês de novo. A questão é confundir sintoma com doença. Isso pode dificultar o tratamento. Exemplo, tô vendo aqui a Antônia com a câmera ligada. Tudo bem, Antônia? Tá joia. Vamos lá. Antônia, paciente com dor lombar, dor muito forte. Ele pode ter dificuldade para dormir por causa da dor? Sim ou não? Pode. E aí a doença é a dor lombar e a insônia passa a ser um sintoma porque a dor lombar está muito intensa. Se eu trato a insônia e não trato a dor lombar, vai voltar. Agora o Uriel abriu aqui. Tudo bem, Uriel? Uriel é o contrário. Uriel tem insônia. Não consegue dormir direito. E aí ele tem insônia e fica girando para um lado e para o outro da cama. Já viu esse padrão de paciente que fala que fica virando para um lado e para o outro? Só que essa tensão de não conseguir dormir e ficar girando travou a coluna dele. E aí, nesse caso, a insônia é a doença e a dor lombar virou sintoma associado. Perceberam? Se eu falho na identificação do que é doença e o que é sintoma, eu posso deixar meu paciente em tratamento por mais tempo do que ele necessitaria. Por isso é importante a gente identificar o que é o conceito de doença, o que é o conceito de síndrome, o que é o conceito de sintoma. Tudo bem? E outro detalhe. Ah, mas ele tem esses dois. Então tá bom. Então vamos refletir. Quais os canais que passam pela região lombar, por exemplo, que podem afetar a insônia, que se manifesta a partir da cabeça, cérebro? Shen. Ah, mas eu aprendi que é o coração. Shen também está no cérebro. E aí você pode ter uma abordagem de tratamento que combine os dois. Por quê? Porque a gente pensou nos canais. Seja o canal da bexiga, seja o próprio vaso governador. Por quê? Vocês até digitaram. A acupuntura é a arte e ciência de mover o chi através dos canais. Ó, o Igor aí, saudações. O Igor já fez esse curso, inclusive. Está até comentando aqui. Obrigado pelas palavras, Igor. Vamos seguindo em frente. Ó, de novo, quem puder, registra os prints aí para a gente poder publicar aí nas redes sociais. Marca a faculdade, pode marcar a mim também, tá bom? E aí, lembrando, após realizarmos o diagnóstico, identificou a condição, excesso, deficiência, por exemplo, nós vamos estabelecer o quê? O princípio de tratamento. O princípio é o que eu quero fazer. O tratamento é como, o que eu vou fazer. Perceberam a diferença? Princípio de tratamento é o que eu desejo fazer. O tratamento é o que eu vou fazer para alcançar este objetivo. Então, eu preciso limpar calor. A moxa é a melhor técnica? Não, a sangria é melhor. Dá para eu limpar calor com moxa? Dá, tem técnica específica para isso. Mas a sangria é melhor. Então, a partir da identificação do princípio de tratamento, eu vou direcionar o método de tratamento. A partir daí que eu direcionei o método, eu vou selecionar o melhor ponto, a melhor combinação de pontos, pensando nos canais. E aí eu vou pensar na manipulação da agulha, se eu vou tonificar, se eu vou dispersar. E aí, vamos lá, vou até colocar meu amiguinho aqui do meu lado para falar essa frase. Sim, existe tonificação e dispersão. Sim, até hoje na China esses conceitos são importantes. Se eu identifico uma condição de excesso ou deficiência, o excesso leva à dispersão. A deficiência leva à tonificação. Tudo bem? Pronto. Isso é importante, a gente repete aquilo que é importante.
Então, diversos são os procedimentos que são envolvidos quando a gente fala da utilização das agulhas filiformes, né? As agulhas de acupuntura, desde o momento que eu seguro até o momento que eu vou retirar do paciente. É importante revisitar, por isso o módulo de aprofundamento. E eu bato muito nessa tecla, falo muito sobre esse conceito, que é o conceito de a ponta da agulha direciona o Qi. A ponta da agulha direciona o Qi. Eu quero trabalhar adequadamente o meu paciente, pensa no direcionamento a partir de um bom agulhamento. Eu quero jogar o Qi para cima, para baixo, enviar mais para um lado ou para o outro. A ponta da agulha direciona o Qi. No decorrer do curso, vai se apresentar informações sobre visão de grandes mestres. Infelizmente, às vezes, trabalhos desses grandes mestres não são tão divulgados no Ocidente. Um deles é Wang Leqin. Wang Leqin, ele era um grande estudioso e profissional da acupuntura, né? Tinha uma arte muito refinada no que diz respeito à manipulação das agulhas, na combinação dos pontos, era muito proficiente nos tratamentos, estimulava os seus discípulos ao estudo contínuo, lia e continuava a aprofundar seus conhecimentos nos textos clássicos. Então ele trazia muito isso de estudo contínuo, melhora contínua, aprimoramento contínuo, tudo isso sempre foi muito importante para Wang Leqin. E aí ele reforçava isso e estabeleceu diversas informações. E aí eu coloco essas 5 regras como importantes. Vou até falar para vocês de novo, tira o print desta tela aqui, pessoal. Estou falando para vocês publicarem, é uma forma de promover, eu agradeço inclusive, mas para a vida de vocês. Olha o que ele coloca. Os 4 exames devem ser detalhados o máximo possível. O que são os 4 exames? Inspeção, ausculto e olfação, interrogatório e palpação. Então ele fala que nós temos que saber aplicar os 4 métodos de um modo mais detalhado possível, porque a partir daí eu vou diferenciar a síndrome, e a partir da síndrome eu vou ter o método de tratamento. 2. Não negligencie um único aspecto quando escolher pontos ou agulhar. Focar bem a atenção, entender o porquê do ponto de formas amplas. Ah, por que do G4? Ah, porque ele é bom para face. Será que é só isso? Ah, porque ele é bom para dor. Será que é só isso? Não, vamos no mais detalhado possível. 3. A profundidade da inserção da agulha deve ter o seu grau e o Qi deve ser obtido após agulhar. Quando a gente vai agulhar, além de direcionar a ponta, direcionar para o local, pensar na profundidade e manipular para obter o Qi. Em chinês é de Qi, obter o Qi. 4. Tonificação e dispersão devem ser claramente diferenciadas. Não sou eu que estou falando. Vocês observam isso na prática clínica. A acupuntura e moxa-bustão, cada uma possui seus limites e capacidades, portanto, devem se auxiliar. Não ache que a agulha resolve tudo, não ache que a moxa resolva tudo. Saiba integrar esses recursos. Por isso que em chinês é Jianjiu, agulha e moxa-bustão. Olha lá, 5 regras importantíssimas para todo profissional. Aqui, Chen Dan, um outro profissional que influenciou demais, auxiliou no estabelecimento do que hoje é a Universidade de Medicina Chinesa de Nanjing, um dos grandes nomes do quando a gente fala da transição, né, para o estudo padronizado, estudo amplo nas universidades. Muitos chamam ele de fundador da acupuntura moderna e não de modernizações ou modernidade como a gente vê hoje, mas que passou naquele período de transição onde a acupuntura é ensinada na relação mestre-discípulo, em algumas escolas, até o estabelecimento das universidades. Então precisou de alguém e Chen Dan foi um desses nomes. É considerado o grande responsável pela escola de pensamento conhecida como Chen Jiang, que tem relação tanto com o seu local como a forma dele praticar a acupuntura, influenciou e ainda influencia muito a prática da acupuntura na China, e muitos dos alunos desta escola de pensamento depois levaram a acupuntura para diversos locais do mundo. Aqui, outro professor de destaque, Jin Rui, da Universidade de Medicina Chinesa de Guangzhou, ele estabeleceu uma escola de pensamento nessa universidade que se difundiu muito e estabeleceu o método de 3 agulhas que nós temos orgulho na faculdade de difundirmos já
há mais de 20 anos, promovendo o método das 3 agulhas de Jim Ray. Eu tive a honra de estudar com hoje quem é, porque Jim Ray já é falecido, mas quem é o sucessor na linhagem, né? O discípulo de primeira geração com quem eu estudei em Guangzhou. Então a gente replica essas informações e praticamente em todas as doenças nós vamos abordar a possibilidade de pensar em combinações de 3 agulhas. Reforçando o que nós falamos no início, a importância de canais e colaterais, olha esta frase em chinês. Li xue bu li jing. Deixar o ponto, mas não deixar o canal. Por quê? O mais importante é o canal. Eu uso o ponto para influenciar o canal e não o contrário. Então, se você tiver que deixar algo, vamos pensar assim, você deixa o ponto, mas não deixe o canal. E quando a gente fala em canal, eu não estou falando apenas daquela linha onde nós temos o número, né? IG1, IG2, IG3, IG4. Não, eu estou falando do sistema. Aqui é o canal do pulmão. Sistema de canais e colaterais. Então, quando a gente fala aqui, eu tenho aqui, ó, o canal do pulmão, né? Ó, P1, P2, P3, P4 aqui em azul é o trajeto externo do canal do pulmão. Aqui, ó, em pontilhado, é o trajeto interno do canal do pulmão. O pulmão começa aqui no aquecedor médio, o canal do pulmão desce, se liga com o intestino, sobe passando pelo estômago, diafragma, se une ao pulmão, vai para a garganta e aí na área da clavícula ele sai. Isso é trajeto interno e aqui é trajeto externo. Aí aqui em verde eu tenho o colateral do pulmão. Em pontilhado, eu tenho a ramificação que chega até a ponta do dedo. Aqui, em preto, eu tenho o canal divergente do pulmão. Em branco, eu tenho a zona cutânea do pulmão. Em azul claro, aqui mais amplo, eu tenho o tendino muscular do pulmão. Então, por exemplo, se o paciente tem uma dor na parte anterior do ombro, é canal do pulmão. Se o paciente tem uma dor na área da clavícula, pegando essa musculatura, pode ser o canal do pulmão. Pensar em canais. E aqui é um corte onde eu vejo todos os possíveis canais. Aqui é a base para a gente aplicar, tudo bem? Olha lá, para tratar a doença, busque a raiz, busque a causa. Essa frase aparece no capítulo 5 do Suen, que remete não só à causa no sentido geral, mas a raiz como yin ou yang. Então, para tratar a doença, busque no yin e no yang. A causa mais essencial está numa variação de yin e de yang. Outra frase, olha lá. Se urgente, trate o ramo. Pessoal, condição urgente. Não dá tempo de buscar a causa. Trata o ramo. Eu preciso de ter técnicas muitas vezes emergenciais. Então, o paciente está perdendo a consciência, o já VG26. É uma técnica rápida, urgente, importante, emergencial. E aí eu vou identificar a causa. Passou a fase aguda, eu tenho que buscar a causa. Porque o outro ditado que complementa esse é: se moderado, tratar a raiz. Eu preciso buscar a causa. Esse é o meu objetivo. Mas, se eu tiver algo que é muito urgente, não está errado tratar o ramo. O problema é ficar só tratando o ramo. Tem gente que fica só tratando o ramo. Aí não é legal. Não é tão adequado. Então, no conceito de acupuntura clínica avançada com base nos princípios do método Canli, é importante estar claro, não existem indicações absolutas ou proibições absolutas, ou seja, não existe isso. O ponto E36 funciona bem para todo mundo, mesmo a gente sabendo que ele funciona bem para a grande maioria, será que ele é o melhor ponto para todo mundo? Então não existe indicação absoluta, assim como não existe proibição absoluta. Nós temos regras, nós temos princípios. Estas regras, esses princípios gerais, devem ser analisados, devem ser respeitados, para aí sim a gente aplicar na situação específica. Destacando que a acupuntura, como compreendida na faculdade Ebramec e repassada aqui nesta formação, ela integra os princípios clássicos da medicina chinesa. Como que a gente faz isso? Revisando, revisitando esses conceitos, lendo e refletindo sobre as informações clássicas. Não com o objetivo de ficar parado no tempo,
mas com o objetivo de oferecer opções efetivas, formas variadas para que a gente possa compreender melhor o ser humano, as necessidades desse ser humano e, a partir daí, oferecer as melhores opções terapêuticas possíveis. Então, quando a gente fala da importância do estudo clássico, não é para ficar preso no tempo, mas é para ter um referencial. Afinal, a medicina chinesa é uma medicina que tem uma tradição. Nós precisamos desta herança tradicional para que a gente possa apresentar as devidas inovações. Tudo bem até aqui? Sim ou não, pessoal? Eu preciso revisitar as informações clássicas para que a gente tenha o melhor entendimento para aplicar nos nossos pacientes. Tudo bem? Estando tudo bem, estando tudo certo, bom estudo a todos vocês. Bom estudo a cada um que está iniciando aqui. Mais uma formação com a Faculdade Bramec. Quem está iniciando aqui o curso de Acupuntura Clínica Avançada. Muito obrigado de coração a todos vocês que participaram aqui dessa aula magna. Quem já está inscrito no curso, seja muito bem-vindo. Tá? A partir de amanhã vai ter mais e mais informações para todos vocês. Tudo bem? Quem ainda não está inscrito, aproveite amanhã, entre em contato, fala, participei da formação e quero mais detalhes. Vamos lá. Eu ia pedir para vocês, quem puder, registre uma imagem, aqui eu vou estar com o meu amiguinho, registra essa imagem, printa aí, ou tira uma foto e depois compartilha comigo. Eu estou aqui, ó, segurando o Tai Chi e o meu amiguinho. Só me avisa para não ficar com a cara torta. Eu vou fazer um silêncio de 3 segundos, vocês aproveitam. 1, 2, 3... Eu falo isso porque o pessoal sempre printa quando eu estou fazendo careta. Aí me complica, né? Aí fica difícil. Mas muito obrigado de coração. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.